pessoal, bora mergulhar de cabeça no documentário God Bless Bitcoin para a gente entender os argumentos principais dele. É uma chance e tanto para a gente pensar sobre o que pode ser o futuro do dinheiro, né? Olha só, o documentário já começa batendo forte na nostalgia. Aquela ideia de The Brady Bunch, sabe? De um tempo em que um único salário parecia dar conta de uma família gigante, com 6 filhos e até uma empregada. Isso já joga no ar a grande pergunta que o filme quer responder. Então, a pergunta que fica é: o que raios aconteceu com o nosso dinheiro? E é essa jornada que a gente vai fazer aqui. Primeiro, vamos entender o problema, segundo o documentário, claro, e depois vamos ver a solução que ele aponta. Então vamos lá, vamos começar a desembolar esse novelo. Beleza, primeira parte. O filme já chega apontando o dedo para um conceito que ele chama de dinheiro quebrado. É esse aí, segundo eles, o grande vilão por trás dos perrengues financeiros de hoje. Mas o que isso quer dizer na prática? Para explicar isso, o filme nos leva numa viagem no tempo, direto para um dia específico, um ponto de virada total na história. 15 de agosto de 1971. Foi nesse dia que o presidente Nixon falou: chega, o dólar americano não ia mais ser lastreado em ouro. A partir dali, as regras do jogo monetário mudaram, para sempre. E essa citação aqui resume bem o sentimento, né? Porque a desvalorização do meu dinheiro suado seria boa para mim? Não faz o menor sentido. E é esse o ponto do filme. Essa mudança lá em 71 foi que permitiu que o nosso dinheiro começasse a perder valor com o tempo. A gente conhece isso como inflação, mas a história é um pouco mais complexa. E aqui o filme faz uma separação que é, olha, crucial para entender o argumento deles. Tem 2 tipos de inflação. A inflação física, que é quando, sei lá, um furacão destrói uma colheita e o preço do tomate sobe. É uma falta de produto. Mas tem a inflação monetária, que é quando se imprime mais dinheiro e aí a moeda toda perde valor. E a parte polêmica é essa. O filme afirma que 98% de toda a inflação é desse segundo tipo. E qual o impacto disso na vida real? Bom, segundo os números que o documentário apresenta, é um baque e tanto. O custo de vida básico para o americano médio teria subido tanto que agora falta, em média, $5.000 por ano para fechar as contas. É uma matemática que simplesmente não bate. Ok, depois de apresentar esse cenário bem complicado, o documentário muda o tom. Ele não fica só no problema, não. Ele chega e diz: ok, essa é a doença, mas aqui está o remédio. Vamos ver então qual é a solução proposta por eles. E a solução é apresentada com essa comparação, lado a lado. De um lado, a moeda fiduciária, que é o dinheiro que a gente usa, o real, o dólar, que vale porque o governo diz que vale. A oferta é ilimitada e a gente tem que confiar nas instituições. Do outro lado, o Bitcoin. Oferta finita, limitada. E a confiança, bom, a confiança está na matemática, no código. As diferenças são fundamentais. E esse número aqui é o centro de tudo. 21 milhões. É isso. O código do Bitcoin estabelece que só existirão, no máximo, 21 milhões de unidades. Nenhuma a mais. É uma escassez digital, programada e imutável. Para explicar isso, o filme traz de volta um termo antigo, sound money, ou dinheiro sólido. E a origem disso é muito legal. Antigamente, para saber se uma moeda era de ouro puro, o pessoal jogava ela numa superfície dura para ouvir o som. Se a moeda tivesse sido batizada com metal mais barato, o som era diferente. Dinheiro sólido, então, é aquele que não pode ser diluído. A analogia é que o Bitcoin seria a versão digital disso. Certo, mas como essa mágica toda funciona? Agora a gente entra na parte um pouco mais técnica, mas o documentário usa umas analogias bem boas para simplificar. Antes de ver como funciona, é importante entender o problemão que o Bitcoin resolveu. Pensa só, no mundo digital, como é que se impede alguém de copiar um arquivo de dinheiro e gastar ele 2, 3, 4 vezes? Esse é o famoso problema do gasto duplo. Por décadas, a única solução era ter um banco, um intermediário, para validar tudo. O Bitcoin foi o primeiro a resolver isso sem precisar de ninguém no meio. E para explicar como a segurança funciona, eles usam uma analogia perfeita, a do armário de escola. Pensa assim, o endereço público é o número do seu armário, tipo C19. Qualquer um pode saber e colocar moedas lá dentro. Mas só uma coisa pode abrir esse armário e tirar as moedas de lá: a chave privada. É uma chave única que só a pessoa dona tem. Simples e genial, né? E a partir daqui, o filme apresenta o que seria uma grande bifurcação no futuro do dinheiro. De um lado, o caminho do Bitcoin, descentralizado. Do outro, uma alternativa que está sendo desenvolvida por governos no mundo todo, as CBDCs, ou moedas digitais de Banco Central.
Basicamente, uma versão digital do dinheiro que a gente já conhece, mas com controle direto do governo. Para ilustrar o que está em jogo, o filme lança algumas manchetes hipotéticas de um futuro possível. Imagina só acordar um dia e ler isso nos jornais. Um piloto francês teve a carteira digital congelada depois de criticar o presidente. A pergunta é: que tipo de sistema financeiro tornaria isso possível? E a resposta, de acordo com o argumento do documentário, é um sistema de CBDC. Porque num sistema centralizado, onde uma única entidade tem o controle total, a capacidade de simplesmente desligar o acesso de alguém ao próprio dinheiro se torna uma ferramenta de poder. Agora vamos virar a moeda. Outra manchete, outro cenário. Cidadãos taiwaneses conseguem fugir de uma invasão levando todas as suas economias na cabeça. Literalmente memorizando uma sequência de palavras. E os guardas de fronteira não podem fazer nada para confiscar essa riqueza. Que tipo de sistema permite isso? A resposta aqui seria o Bitcoin. A ideia, segundo o filme, é que a natureza descentralizada e sem fronteiras do Bitcoin dá um nível de soberania individual sobre o próprio patrimônio que simplesmente não existia antes. E o filme não se contenta em ficar só na discussão técnica ou econômica. Ele leva o debate para um outro patamar, um patamar moral, ético. É uma defesa do Bitcoin que vai muito além da tecnologia. E essa parte é bem surpreendente. O documentário vai buscar nas principais religiões do mundo princípios sobre dinheiro justo, honestidade e trabalho. E aí ele traça paralelos entre esses ensinamentos milenares e as características do Bitcoin, desde o judaísmo comparando a tradição com a blockchain, até o budismo e o chamado para validar por si mesmo. É uma conexão bem inesperada. E, para fechar, o filme nos deixa com uma visão de futuro. Uma visão bem ambiciosa, de um mundo que poderia operar sobre o que ele chama de padrão Bitcoin. E a tese final é essa, e é bem forte. Se o governo não pode simplesmente desvalorizar a moeda para pagar por um conflito, a guerra fica cara demais, transparente demais. A conclusão do documentário é que o Bitcoin, por essa lógica, seria a moeda da paz. E no final, tudo se resume a essa pergunta. Uma pergunta que fica ecoando. Será que uma mudança tão fundamental no nosso dinheiro poderia de fato mudar o comportamento humano? Fica aí a reflexão. É um pensamento e tanto para a gente processar.